bom dia. Eu sou a Camila Gadelha, eu sou baterista e agora modelo plus size também. E eu hoje vou apresentar para vocês a Carol Sintra, que é filha de uma professora que ensina crianças a ler e a escrever. Ela está aqui com a gente. E eu vou apresentar também a Karen, que já... Vocês não estão ouvindo? Eles não estão me ouvindo. É o canal 5. Não ouvem nada? Agora estão ouvindo? Beleza. Então eu vou começar do começo. Eu sou a Camila, eu sou uma baterista e agora também blogueira plus size. Essa é a Carol Sintra. Ela é filha de uma professora que ensina crianças a ler e a escrever. E aqui do nosso lado a gente tem a Karen, que já foi atleta de handball da Seleção Brasileira Sub-20. Nós três trabalhamos numa consultoria de desenvolvimento de software global, a ThoughtWorks, e a gente está aqui junto com o HSM e a Oi, com a Arena Coragem, que é esse palco maravilhoso que vocês estão vendo, e com um stand ali do lado, onde a gente está fazendo uma pesquisa em tempo real sobre quais são as tendências mais relevantes para os negócios. Todos esses dados que vocês estão vendo aqui, eles estão conectados via internet das coisas aos dados que estão sendo puxados por um aplicativo que a gente criou em tempo recorde. E a partir desses dados a gente analisa quais são as tendências de negócio mais relevantes para 2018. Se vocês quiserem participar da pesquisa e deixar um pouquinho de vocês, é só passar no stand depois. E hoje elas vão falar sobre por que pessoas não são recursos e por que a gente precisa de recursos humanos. Com vocês, Carol e Karen. Uma salva de palmas. Obrigado. Como a Camila falou, né, eu sou a Karen, eu sou diretora de operações da ThoughtWorks Brasil. Mas a minha carreira, a minha jornada de liderança, ela não começa por aí, né? Ela começa, na verdade, dentro do esporte. Eu pratiquei esporte desde muito cedo, desde os 9 anos de idade. E esporte de competição, né? Eu, na verdade, comecei jogando basquete, depois eu fui jogar handball. Joguei handball dos 12 até os 21 anos, e em nível de competição mesmo, né? Então treinando 6 dias por semana, esse tipo de coisa. E o esporte foi a minha primeira grande escola, né? Foi no esporte que eu aprendi a lidar com o coletivo. O coletivo de ter um único objetivo, né, e fazer com que as pessoas que têm competências diferentes, que têm papéis diferentes dentro de um time, consigam trabalhar e chegar nesse resultado, chegar nesse objetivo. Eu também aprendi muito a escutar dentro do esporte, né? A gente tem que escutar bronca, a gente tem que escutar elogio, puxão de orelha, né, alguma diretriz nova, mas escutar conscientemente, né, um feedback sempre que é bem recebido faz com que o próximo jogo ou a próxima situação a gente tenha um desempenho diferenciado. Todas essas características são características que eu trouxe para a minha vida de gestão, né? Eu aprendi isso desde muito cedo e essas coisas foram me formando, foram me tornando quem eu sou hoje como gestora. E nessa época eu tinha um treinador, né, que era muito exigente, que era realmente meio brabo até, sabe? Mas ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, né? Ele era uma pessoa realmente que tinha uma capacidade de nos motivar todo dia, que era algo impressionante, né? A gente treinava todos os dias e todos os dias a gente ia contente, né, fazer isso porque a gente sabia o objetivo que a gente tinha e aonde a gente queria chegar. Então essa capacidade de motivação de um líder também foi algo que o esporte me trouxe, né? Como é que será que eu vou praticar isso? Como é que será que eu lido com tudo isso? Claro que chegou num ponto da minha carreira, né, que eu já tinha feito sei lá quantas cirurgias de ombro, joelho, essas coisas, e eu desisti da vida de esporte, né, até porque handball no Brasil naquela época não dava futuro para ninguém, e decidi cursar a ciência da computação. Fui fazer faculdade, depois fui fazer mestrado, e isso, na verdade, foi uma parte um dos privilégios que eu tive na minha vida, né? Eu tive condição de ter uma família que estava do meu lado, o pai que trabalhava e que realmente pôde me proporcionar uma boa faculdade, que pôde me proporcionar a capacidade de eu não precisar trabalhar enquanto eu estudava, e eu aproveitei, acho que bem, todas essas oportunidades, esses privilégios. A minha carreira de gestão ela começou muito cedo, né? Eu, com 22 anos, comecei a fazer gestão diária, gestão de pessoas.
E isso foi bem complicado. Mas surgiu numa situação em que eu, que era uma analista dentro de uma empresa, estava trabalhando até tarde, numa área complicada, aquelas coisas assim, e um determinado diretor chegou para mim e falou assim, mas qual é o problema? O que está acontecendo? Qual é o problema dessa área? E eu lembro que eu falei para ele assim, então, você quer mesmo saber ou você quer que eu diga o que você quer ouvir? Pense, né? Pessoa que não tem medo, né? Ou que não sabe o que está acontecendo, né? Porque foi lá dar uma resposta dessa, uma mera analista começando a carreira, para um diretor. E ao invés de me mandar embora, né? Que seria algo que a gente podia esperar, ele me chamou, né? Para que a gente conseguisse desenvolver um pouco mais toda essa ideia e me tornou líder dessa área complicada, dessa área que estava cheia de problemas. E aí eu comecei a liderar pessoas que eram mais velhas do que eu, que tinham mais tempo de casa do que eu, que sabiam mais da área do que eu. E aí foi a primeira vez que eu evoquei todo o meu conhecimento do esporte, né? Como é que eu faço para ouvir genuinamente essas pessoas? Como é que eu faço para traçar um objetivo único para todas elas? Como é que eu engajo pessoas com diferentes competências a trabalharem juntas para chegar num objetivo? E tudo isso deu muito certo, né? A gente conseguiu resolver muitos dos problemas e a partir dali eu não deixei mais de fazer gestão, né? Eu continuei fazendo gestão de áreas técnicas e tudo mais, mas evoluí muito nisso. Nesse mesmo tempo, eu dava aula em cursos de graduação, né, de ciência da computação, engenharia da computação, e essa parte da minha vida também me trouxe uma característica muito importante para liderança, né? Que é entender que as pessoas têm ritmos diferentes. As pessoas aprendem de jeitos diferentes, as pessoas têm formas diferentes de se comunicar e de entender uma comunicação que chega para elas. E exatamente por isso, respeitar o tempo, né, e o ritmo dos outros também é algo que não é muito fácil, principalmente para quem tem um ritmo acelerado, que nem eu. Mas é algo que dar aula durante alguns anos me trouxe também essa experiência. Então, assim, contando um pouquinho para vocês, né, de quem sou eu, porque nada disso fala no meu currículo, nada disso está exposto lá, mas é um pouquinho a respeito da minha trajetória. Ok. Bom, eu aprendi que cada pessoa tem o seu ritmo com a minha mãe. A minha mãe é professora de séries iniciais, né, e trabalhou com isso a vida inteira. E eu aprendi algumas coisas muito importantes com ela, com essa relação dela com o trabalho dela, que me marcaram para a vida inteira. Uma das coisas é que ela sempre foi uma pessoa muito envolvida com novas teorias de pedagogia e novos artigos sobre educação, e ela sempre procurou muito isso, buscou na academia, buscou em experiências de outros. E ela sempre foi muito boa em pegar esse conhecimento e colocar em prática no ensino que ela fazia. Então, isso foi uma coisa que ficou comigo toda a vida, né? Eu também gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender, mas eu gosto muito de testar isso na prática, ir experimentando e ver como é que isso funciona. Outra coisa desse tempo aí da minha mãe, que me marcou muito, foi a paixão dela por ajudar pessoas a se desenvolverem. Não sei se algum de vocês aqui teve a experiência de ver uma criança aprender a ler e escrever seguindo uma linha de ensino construtivista. Alguém já viu? Vi aqui algumas pessoas, ali atrás também. Ver uma criança aprender a escrever no método construtivista é uma coisa muito mágica. Deixa a gente um pouco nervosa, porque a gente começa a olhar os primeiros textos e a gente não entende nada. As palavras estão erradas, a construção está errada e a gente fica pensando, meu Deus, a minha filha tem dislexia ou então alguma coisa vai acontecer e ela nunca vai conseguir superar isso. E com o tempo, os textos vão ficando mais claros e as palavras vão ficando mais claras. E esses textos são poéticos. As crianças estão começando a escrever e parece uma poesia, porque elas não estão copiando nada. Aquilo vem de dentro, são as palavras que são delas. Isso foi uma coisa muito marcante para mim, olhar esse processo de criação. E ficou para mim isso, de trabalhar com as pessoas e ajudar elas a encontrarem o que é a voz de cada um, o que é a força de cada um e como é que a gente traz isso no dia a dia de trabalho. O meu pai trabalhou a vida inteira no Exército Brasileiro. Então a gente mudava de cidade, de estado, de 2 em 2 anos. Isso podia ter me feito uma eterna forasteira. Mas, na verdade, isso criou em mim
habilidades de ajuste, de entender o contexto. Eu passei a chegar numa nova cultura e abraçar aquela cultura e a fazer conexão com as pessoas muito rápido, porque eu já estava acostumada a chegar no novo a cada 2 anos. Né? Isso fez eu aprender que eu me despedia de uma vida inteira, mas eu encontrava uma outra. E aí algumas pessoas voltavam para ela e outras não. E essa capacidade de adaptação, de entender a cultura, de me misturar com as pessoas, de fazer conexão, também foi uma coisa que ficou comigo para a vida. Eu estudei computação, eu passei a trabalhar como consultora em projetos de software, tive vários projetos grandes, pequenos, vários clientes, vários domínios diferentes, clientes no Brasil e no exterior. E isso tudo foi recheando a minha vida profissional e eu fui, ao mesmo tempo, estudando. O meu mestrado foi na área de entender necessidades de clientes e como usar isso da melhor maneira possível. Então, eu fui usando essas coisas que eu aprendi, que vieram lá de trás, ao longo da minha carreira. Há 3 anos eu passei a cuidar do negócio da empresa. Né? Então, eu sou uma das diretoras da TOTWORKS Brasil e eu trabalho com uma outra diretora, que é a Gabi Guerra, que está à frente da empresa comigo. E a Karen é a líder de operações nessa empresa. Nós 3 somos muito apaixonadas por desenvolvimento de pessoas, por ajudar a fazer crescer. E a gente sente que esse amor que a gente tem por isso fez com que a gente reforçasse toda essa preocupação na TOTWORKS, de como fazer as pessoas realmente crescerem, de como usar as forças de cada um. E, enfim, a gente vai falar um pouco mais agora no caminho. E isso reforça, então, essa parceria muito forte que a gente tem. Tá. E como é que a gente se conheceu? Né? Claro que a gente se conheceu dentro da TOTWORKS, né? A gente está aqui, as duas, acabamos de falar sobre isso. Mas a situação que a gente se conheceu foi a partir da minha entrada na empresa. Eu já tinha muito tempo de experiência, não acreditava muito mais que uma empresa podia ser muito diferente de todo o ambiente tradicional que eu já tinha frequentado. Né? Então, eu tinha mais de 20 anos já de experiência em vários ambientes tradicionais de trabalho. Chego eu, entro na TOTWORKS e os meus primeiros 3 meses de trabalho foram em Porto Alegre. Né? Me mandaram a carta para eu assinar, né? Então você está contratado, e me mandaram uma passagem aérea junto do tipo, venha para Porto Alegre, que é onde a Carol fica. Fui eu para Porto Alegre, né? Nas 2 primeiras semanas eu estava completamente perdida, sem saber o que era essa empresa que é tão diferente. Né? Tinha uma série de coisas que eu não entendia fluxo, não entendia informação, não entendia como é que se faziam as coisas, como é que vendiam as coisas. E a Carol foi a minha primeira grande referência de ajuda dentro da TOTWORKS. Naquela época, ela era gerente geral do escritório de Porto Alegre e foi para ela que eu corri. Né? Falei, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda a entender um monte de coisa, porque senão toda a minha experiência vai ser inútil. Né? Eu vou estar aqui e não sei nem o que eu vou fazer dentro dessa empresa. E a Carol tinha uma agenda louca, né? Então ela tinha aquela agenda que ela não ia conseguir falar comigo nas próximas 2, 3 semanas. E aí eu lembro que ela falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um jantar. Aí a gente senta e a gente conversa. E no dia desse jantar, eu lembro que a primeira coisa que a Carol fez foi me escutar. Ela parou e falou assim, mas me fala, por que você está tão aflita? O que está acontecendo? E ela genuinamente me escutou. Ela parou, me olhou, escutou um monte de coisa. E aí, como é característica da Carol, logo ela montou um plano, logo ali na mesa do jantar mesmo, a gente estava jantando. Então tá, amanhã nós vamos fazer isso, vamos falar com essa pessoa, depois nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nenhuma conversa com a Carol sai sem datas irresponsáveis. Né? Então, assim, inclusive o nosso jantar, que foi o nosso primeiro grande contato, foi exatamente dessa forma. E a Carol continuou sendo uma grande parceira para mim dentro da TOTWORKS e é uma referência até hoje. Né? Eu sei que é uma pessoa, além da pessoa com quem eu trabalho, é uma pessoa com quem eu posso contar dentro do trabalho. Bom, eu fiz parte do processo de recrutamento da Karen. Olhar o currículo da Karen e ter uma conversa breve sobre como ela acha que tem que gerir um negócio, basta para a gente ter muita segurança de que ela vai conseguir trazer resultados e que ela vai fazer parte do time e tudo mais. Mas, naquela época, ela ainda estava na persona executiva dela. Então, ela não trouxe essa conexão com o esporte, ela não trouxe a conexão com a família, que é tão presente na vida dela. E eu fiquei me perguntando naquela época, pensando,
nossa, eu espero que a gente consiga ajudar a Karen a desenvolver conexão com pessoas, esse amor por nutrir a jornada dos outros, por inspirar e tudo mais. Eu nem sabia que ela já tinha tudo isso, mas ela só ainda não estava mostrando, né? E com o tempo ela foi conhecendo mais essa empresa, que é bem peculiar, e a gente vai contar algumas características para vocês hoje. E ela foi mostrando e trazendo tudo isso. E hoje ela é uma das melhores coaches que a gente tem na ThoughtWorks. Ela é durona, né? Ela cobra, ela fala as coisas na lata, mas ela também reconhece, promove, inspira. Eu não sei porquê, mas ela parece assim um técnico esportivo super bom que inspira o time para trazer resultados, né? E por que a gente está contando um monte de coisa para vocês, né? Por que a gente está falando da gente aqui? Porque a gente resolveu falar de pessoas, né? E a primeira grande coisa, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de currículo, né? Currículo é o que nos torna mais ou menos iguais. É aquilo que a gente busca, né? Então você usa uma palavra-chave para fazer busca, como se todo mundo fosse igual. E a gente entende e a gente sabe, né, que, na verdade, as nossas competências, a nossa experiência de vida molda essas competências com nuances completamente diferentes. É única. A minha competência associada à minha experiência traz um viés que é só meu, né? Esse é o tipo de coisa que faz com que a gente tenha que entender que cada pessoa tem forças para lidar com situações dentro de um negócio num determinado momento. Isso é completamente diferente dentro dos seus próprios ciclos, do ciclo da pessoa e do ciclo da empresa. Saber usar isso da maneira correta, saber usar isso no momento correto, traz muito sucesso para a empresa. E isso, a gente olha para a forma como a ThoughtWorks faz isso, e especialmente, né, em relação a papéis, isso é muito claro. Porque os nossos papéis são muito fluidos. O que são papéis fluidos, né? Cada um olha para um papel, interpreta esse papel e desempenha esse papel de acordo com as suas forças, ao invés de tentar se adequar a um job description, uma caixinha que a gente tem lá. Então, isso faz com que cada pessoa que passa por uma determinada função adequa um pouco ela, faz com que aquilo se torne um pouco a sua vestimenta, faz com que a pessoa realmente consiga desempenhar a melhor forma, a forma como ela entende isso. A gente acredita genuinamente que o nosso grande potencial ele está muito além do currículo. Aquilo que faz diferença no momento da empresa está muito além do currículo. Bom, essa percepção de uma pessoa bem individualizada, isso de entender quais são as forças que cada um traz, qual é o ritmo que cada um traz e transformar o papel da pessoa de acordo com o que ela tem muito a ver com o conceito da integralidade. Esse conceito da integralidade é a gente pensar que as pessoas são únicas e são inteiras. E é a mesma pessoa sentada em casa no almoço de domingo ou na reunião diária das 10 da manhã, de toda segunda-feira. Então, a gente entender que quando eu sou a mesma pessoa fora e dentro do trabalho, isso traz muito do que eu posso trazer para a empresa, é o que a gente relaciona com esse conceito de integralidade. O conceito tradicional, intuitivo de trabalho que a gente tem na cabeça, em geral é aquele assim, que eu vou me vestir para o trabalho, né? Então isso vem desde uma roupa apropriada, o tom de voz apropriado, o tipo de assunto que eu posso falar ou não posso, né? Isso tudo a gente carrega intuitivamente como sendo, tá, para o trabalho eu levo isso e em casa eu deixo o resto. O conceito de integralidade fala, não, esquece tudo isso. Vai para o trabalho com a roupa que te representa. Usa o tom que tu sempre usa. Compartilha os teus interesses, compartilha as tuas opiniões polêmicas, traz tudo isso para dentro. E aí as pessoas vão ser vistas em toda a diversidade que a gente realmente é. Criar um ambiente desses é uma força muito poderosa de trabalho e traz muito resultado. A gente vai tentar fazer uns exemplos aqui para ajudar a mostrar isso para vocês. Bom, então eu estava falando, né, que a gente vai trazer as pessoas do jeito que elas realmente são e é assim que elas vão se mostrar no trabalho. Tem essa música do Gabriel Pensador que fala, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo.
Né? O que isso quer dizer? Quando eu falo de integralidade, eu não quero dizer que cada um vem para o trabalho como é e não precisa aprender nada e vai continuar assim para sempre. Dentro da ThoughtWorks, a gente investe muito em ter times diversos, né? E trazer muita gente diferente para dentro da empresa. Vocês viram aqui no palco até, quando a gente estava começando. Trazer essas pessoas diferentes traz um monte de perspectivas diferentes, um monte de habilidades diferentes. Isso faz com que a gente se interesse por habilidades diferentes, por outras opiniões, por assuntos que a gente antes nem conhecia. Isso muda quem a gente é. Então, a gente fica sendo autêntico, mas nem por isso a gente fica parado sem aprender nada. E esse é o ponto que eu quero fazer com esse seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Bom, quando a gente fala de trabalhar com integralidade, de receber as pessoas como elas são, de trazer um monte de pontos de vista diferentes, para engajar essas pessoas, para que todas essas pessoas construam juntos, para criar um clima de coletivo, onde a gente busca os mesmos resultados, é muito importante a gente falar em propósito. É importante a gente conversar sobre cultura, a gente falar sobre qual é a missão da empresa, qual é a visão de futuro, o que a gente quer deixar, o que essa empresa quer deixar para a sociedade, o que a gente faz com o trabalho do dia a dia. Isso tem que ser amarrado com os valores que a gente tem. Quando a gente fala sobre entender como é que trabalha com o coletivo, entender o ritmo de cada um, essas coisas são importantes para a Karen, né? Quando eu falo sobre meu amor por desenvolver pessoas, essas coisas são importantes para mim. O meu trabalho tem que refletir esses meus valores também para eu conseguir alinhavar todo mundo e trazer todo mundo junto. Então, ligar o propósito com os valores das pessoas é fundamental quando a gente está falando desse ambiente integral. A gente tem crescido super agressivamente desde que a empresa abriu no Brasil. Né? E esse crescimento, a gente está sempre preocupado em manter a identidade, em manter a cultura, em prezar esses valores que a gente acha tão importantes. Para fazer isso, a gente só consegue com muito engajamento, que é o que a gente tem obtido prezando pela integralidade e amarrando isso com propósito. A gente fica muito feliz que quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente ouve feedback, a gente vê muito reconhecimento desse ambiente que a gente criou. E aí isso aparece tanto nesses feedbacks internos, quanto nesses prêmios que vocês estão vendo aí. E aí a gente volta para a tal da frase que pessoas não são recursos. Né? Se a gente olhar tudo isso que a Carol falou sobre a integralidade, na verdade a gente está falando que cada um é um conjunto de coisas únicas. Então aquilo que a gente tem como propósito, mais aquilo que a gente traz como experiência, associado às competências que eu tenho, sejam técnicas, sejam comportamentais, tudo isso unido faz um match que é único. Para cada pessoa isso tem uma cola diferente. Para cada um isso tem uma forma diferente de encaixe. Então, quando eu falo de recurso, né, então imagina, eu tenho uma caixinha de clips lá, eu vou na minha caixinha, tem um monte de clips, é um monte igual, serve para a mesma coisa, eu posso pegar qualquer um que o resultado vai ser o mesmo. Agora, eu não consigo ter uma caixinha de desenvolvedores, onde eu posso chegar lá, pegar qualquer um, e em qualquer situação o resultado vai ser o mesmo. O que a gente tem são seres únicos, e cada um, dentro de uma situação, vai ser mais adequado para um determinado projeto. Ter um ambiente onde as pessoas conseguem se expressar, conseguem tratar das suas ideias, colocar as suas ideias para fora, onde as pessoas são ouvidas, realmente traz para a gente um ambiente onde a gente consegue ter produtividade e inovação. Né? A gente fala tanto de inovação de outras N maneiras, mas o ambiente ali preparado para que a pessoa se expresse e seja quem ela é, né? Nessa junção de integralidade, valores e competências, faz com que, na verdade, a inovação brote, né? Seja dentro de um cliente, seja dentro da própria empresa. Então, assim, pessoas não são recursos. Pessoas são seres únicos, indivíduos, e devem ser tratados como tal. Se pessoas não são recursos, não faz muito sentido a gente ter uma área de recursos humanos, né? Uma área que seja responsável por gerir tudo isso como se fosse tudo igual. Qual que é o primeiro grande impacto de não termos uma área de recursos humanos? A ThoughtWorks não tem uma área de recursos humanos. O primeiro grande impacto é que a responsabilidade sobre pessoas é diluído entre todo mundo. Todos nós, dentro da ThoughtWorks, somos responsáveis pela nossa própria carreira.
E todos nós podemos ser convidados a participar da jornada de qualquer um. Então, a gente não tem uma estrutura formal de carreira, né, no primeiro dia, o que você tem que seguir, quais são os passos, o que você tem que atingir. O que a gente tem, na verdade, são, né, o indivíduo tem grupos, né, de pessoas que acompanham a jornada dele. Pode ser mentor, coach, pode ser líder de área, pode ser um par, pode ser um liderado, né? Todas essas pessoas participam da jornada dessa pessoa. Então, eu, Karen, tenho um grupo de pessoas que participam da minha jornada. E como é que eles participam? Né? Ajudando a setar expectativas. Então, esse grupo seta expectativas junto comigo. Então, não é uma coisa que é determinada. A gente chega num consenso. Essas pessoas dão feedback. Essas pessoas ajudam a avaliar resultados. Essas pessoas ajudam a traçar, né, planos futuros. Para onde eu quero chegar? Como é que eu vou? Aonde que é realmente o objetivo que a empresa vai se fazer valer da minha melhor capacidade, do meu melhor momento, inclusive. Tudo isso, né, faz com que a gente tenha um senso coletivo dentro da ThoughtWorks da importância que pessoas têm para o nosso negócio. O nosso negócio é centrado em pessoas. Somos uma consultoria de desenvolvimento de software, mas o nosso negócio é centrado em pessoas. Então, isso faz com que o coletivo tenha essa noção, saiba da importância de pessoas para o negócio, e também faz com que todo mundo seja corresponsável pelo resultado geral. Então, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nisso tudo. Só que não adianta a gente só fazer isso uma vez, né? Aquela coisa, faz bonito a primeira vez, depois fecha a gaveta e ninguém mais olha para esse tipo de coisa, para esse tipo de plano. É preciso que a gente tenha um ciclo duradouro, né? Um ciclo que realmente faça isso acontecer de uma maneira que a gente possa ajudar as pessoas a crescerem e a cultivar esse desenvolvimento de carreira. Claro que isso não é fácil, né? Não é porque não tem um departamento que tudo acontece por geração espontânea e sozinho. Isso exige muita dedicação, exige muito foco, exige muita energia. E por isso que a gente tem programas dentro da ThoughtWorks que apoiam isso, né? São programas de onboarding, programas de desenvolvimento de competências, sejam técnicas, sejam comportamentais. Uma série de programas que são dirigidos para diferentes públicos. Então, quem está chegando na ThoughtWorks tem um tipo de programa, quem está começando a carreira tem outro tipo de programa, quem está começando pela primeira vez num projeto tem um outro tipo de programa. Então, tudo isso de forma a apoiar o desenvolvimento dessas pessoas e de maneira contínua. Então, não tem um responsável que vai dizer um curso ou alguma coisa, né, para alguém fazer. Existe um conjunto de pessoas e um conjunto de programas que podem ser usados para desenvolver essas pessoas. Bom, então, continuando a contar um pouquinho mais sobre como funciona essa empresa, eu queria fazer um ponto sobre resultado versus eficiência e estrutura. Quando a gente fala sobre estrutura numa organização, é fácil pensar rápido na hierarquia, né? Quem responde para quem, como a gente se organiza, como são feitos os grupos de trabalho. A gente não curte muito aquele modelo tradicional, onde a gente tem, né, o chefe e os empregados, e onde aquele chefe vai estar definindo o que vai ser feito e as pessoas vão estar executando, sem ter muito contexto de aonde aquilo se encaixa, por que aquilo está sendo feito, por que aquela é a prioridade, né? Então, a gente acredita pouco numa definição de poder por cargo, e muito numa definição de, bom, todo mundo junto, com um claro propósito que todo mundo vai servir e trabalhando junto para definir quais são os próximos passos. Tem um exemplo muito interessante de estrutura de resultado versus eficiência e estrutura, que é o case de uma organização de enfermeiras na Holanda. Tá? Esse case é apresentado pelo Frederic Laloux no livro Reinventando Organizações. E a história é a seguinte: na Holanda, existe um conceito que é enfermeiras de bairro, né? Então, enfermeiras atendem determinados bairros e elas fazem visitas às casas das pessoas. Então, por exemplo, pode ter pessoas na terceira idade, ou pessoas com dificuldade de locomoção, ou que precisam de cuidados constantes, e essas enfermeiras vão fazendo essas visitas. E como isso funcionava historicamente, era, por exemplo, eu e a Karen, a gente atende um bairro, e
eu vou no lado par e a Karen vai no lado ímpar e eu conheço as pessoas daquele bairro, então eu volto a fazer chamadas nas mesmas casas, eu sei a rotina, eu sei o histórico dos pacientes e é assim que funcionava. Com o tempo, essas organizações foram se profissionalizando e foram ficando mais eficientes. E daqui a pouco, a gente não fazia a nossa rotina de sempre, onde a gente passava 2 horas conversando com as pessoas, onde a gente já tinha todo um relacionamento criado, mas a gente passou a receber uma planilha que falava: Carol, vai na casa A e B, passa 50 minutos aqui, 30 minutos lá, porque é o tempo padrão para esse tipo de atendimento, e assim vocês vão conseguir atender mais gente. E aí isso foi ficando mais eficiente, foi atendendo mais gente. Só que o que começou a acontecer? A qualidade de vida das pessoas piorou, a dependência delas de outras pessoas piorou, a quantidade de horas passadas nos hospitais pioraram, porque todo aquele relacionamento que era focado no bem-estar do paciente passou a ser focado na eficiência. Isso acabou sendo uma detração. Aí uma dessas organizações resolveu mudar tudo isso. Resolveu largar essa obsessão pela eficiência e voltar para aquele tempo onde tinha conexão, onde tinha mais essa presença humana, onde tinha mais o histórico. E aí o que aconteceu? Menos tempo de internação, menos pessoas doentes, menos medicação, né? Então, isso é um exemplo de como que o resultado pode ser o foco e como que isso traz muito mais do que essa obsessão pela eficiência. Tem um outro exemplo que é bem ilustrativo e fala sobre estrutura versus resultado, né? Essa foto que vocês estão vendo é o time de liderança do Brasil na TOTWORKS. Mentira, isso era uma foto de 3 anos atrás, tá? Então, o time já mudou. Naquela época, o Ronaldo era o diretor, né? O Ronaldo é o único homem que vocês veem na fila de baixo da foto. Para vocês terem uma ideia, nesses 3 anos, ele deixou de ser diretor do Brasil. Ele assumiu uma função de liderança global, depois ele assumiu outra função de liderança global e agora ele está apoiando clientes a juntar estratégia com tecnologia no mercado da Inglaterra. Né? Então, esse time é muito fluido. A gente não é muito ligado em estrutura, em definição de papel, a gente é muito ligado em propósito. Qual é a visão da empresa? Aonde a gente quer chegar? O que a gente está buscando? Esse time é muito alinhado nesse sentido. E a estrutura é secundária. Tem pessoas aí que saíram da empresa, já tem pessoas novas nesse time. A gente tem mudado, né, com bastante frequência. Mas a essência que nos une e que mantém, que não desestabiliza a operação desse time, é essa ligação com o propósito. Esse time atingiu esses resultados. Né? A gente cresceu nos últimos 4 anos em receita de 12 para 39 milhões de dólares. A gente tem crescido, nesses últimos 4 anos, de 30% a 40% em número de pessoas. E isso tudo mantendo esse cuidado que a gente tem com a cultura, com o propósito, com a identidade que a gente quer manter. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente dissolveu a estrutura da empresa. Tem hierarquia, embora seja mais horizontal, tem uma preocupação com eficiência, a Karen é super embaixadora disso, mas a gente não perde de vista o foco no resultado. E a gente acha que esse resultado a gente atinge muito por causa desse foco em pessoas. Bom, falamos bastante da TOTWORKS, da estrutura, de como a gente pensa. Vamos falar um pouco do mundo, então. A conversa no último Fórum Econômico Mundial, em Davos, falava muito sobre a gente estar vivendo a 4ª Revolução Industrial. O que define essa 4ª Revolução Industrial é que agora a gente tem uma disponibilidade tamanha de tecnologia. Pensa em sensores, interconexão, bilhões de dispositivos móveis com todo mundo com alto poder de processamento, acesso quase infinito a dados. Todo esse contexto ele está criando uma fusão entre o que é biológico, o que é físico e o que é digital. E essa fusão, essa mistura proporcionada pela tecnologia, está criando um mundo, um jeito de viver diferente. A gente vê novas relações de trabalho, novas relações sociais, novas formas de governo. Isso tudo está emergindo, novos negócios, né? Bom, a gente tem vivido no Brasil, na América Latina, no mundo todo, uma sucessiva luta contra crises econômicas, políticas, e acho que mais do que tudo, uma crise de fé em todas as instituições à nossa volta.
governo, imprensa, educação, instituições financeiras, instituições esportivas. Tudo está uma zona. E nesse mundo tão cheio de incerteza, a gente tem tentado cada vez mais delegar, buscar certezas na tecnologia. Então a gente fala desse futuro, né? Máquinas inteligentes vão nos dizer o que a gente deve comprar no supermercado, como a gente deve selecionar os nossos funcionários, quem são as pessoas com mais propensão a cometer crimes. Tudo isso vai ser feito por máquinas inteligentes. Mas delegar uma decisão ao algoritmo de uma máquina é delegar essa decisão às pessoas que criaram esse algoritmo. E quem será que são as pessoas que estão criando os nossos sistemas inteligentes? Ontem a gente estava fazendo uma outra palestra e a gente mostrou um vídeo onde tem um dispensador de sabonete, desses que tem no banheiro mesmo. E aquele dispensador de sabonete, quando eu passo a mão, o sabonete cai. Mas quando uma pessoa negra passa a mão, não cai. Porque quem criou esse dispositivo não se deu conta que tinha um padrão diferente de cor de mão para considerar. E parece um exemplo muito prosaico, mas ele mostra muito a perversidade da exclusão que a gente já vive. E que a gente tem que ter muito cuidado para não piorar ainda mais. Então, essa noção de que a máquina é objetiva é uma falácia. O que está dentro da máquina é o que a gente colocou lá. Então, a gente que coloca lá é muito importante. Por isso que volta para todo esse nosso foco de pessoas, né? Tudo vai ser, esse futuro que a gente discute, tudo vai ser construído por software. Mas mais do que nunca, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa entender quem são as pessoas que a gente traz para a nossa empresa, quem são as pessoas que estão moldando esse mundo novo e como a gente reconhece as forças e a identidade de cada uma dessas pessoas. Bom, nesse contexto todo, né, a gente contou muito de como é a ThoughtWorks, a gente contou dos desafios que a gente está vendo. A gente também tem algumas dificuldades muito grandes. Pensem, por exemplo, a gente falou sobre eu gerencio a minha própria carreira, eu é que defino isso, eu tenho autonomia, né, para escolher. Quando a Karen chegou, lá vindo do mercado, com toda a experiência que ela tinha, a gente falou, então, Karen, faz como quiser. Só que como que faz como quiser, depois de viver num mundo que nunca foi assim? Se a gente pensar na educação que a gente tem, né? A gente passa 13 anos sentando um atrás do outro, né? Tendo que pedir para ir no banheiro, tendo um horário no meio da tarde, onde a gente pode ir para o meio do pátio, tomar um sol, que é a mesma coisa que acontece na prisão, tendo que pedir permissão para fazer tudo, tendo uma pessoa na frente que é a detentora de todo o conhecimento e toda a verdade que a gente fica escutando. Então, como que essa pessoa que viveu esses 13 anos assim, agora chega numa empresa e agora faz como quiser? É muito difícil lidar com essa autonomia. A gente também tem os nossos problemas nesse jeito novo de encarar o ambiente de trabalho. E se a gente olhar para esses desafios, né, a gente começa falando de descentralização. Isso é uma coisa que a gente vive, né? Nem toda decisão pode ser tomada por quem está na ponta, né? Por quem vai executar isso. Então, por exemplo, né, toda vez que tem que fazer alguma decisão sobre quais alavancas de negócio a gente precisa mexer, em que situações, de que maneira, eu escuto muita gente dentro do Brasil, eu escuto gente fora do Brasil, mas no final eu vou ponderar aquilo que a gente está buscando e vou determinar qual é a prioridade de cada uma dessas coisas, né? É completamente impossível a gente tomar todas as decisões de uma maneira consensual, né? O consenso ele é importante, mas ele é muito difícil, né? Se ele é difícil em pequenos grupos, que dirá no tamanho que hoje a ThoughtWorks Brasil tem, né? Isso é completamente impossível. E quando, né, a gente toma algumas decisões dessa forma, claro que pode ocasionar, né, em algumas mudanças. A gente pode ocasionar mudanças numa área, ocasionar mudanças numa conta, num direcionamento específico. E o que acontece, né? As pessoas que fizeram isso pela primeira vez ou que estabeleceram esses planos se frustram, né? Porque é uma decisão que veio centralizada e que vai impactar no dia a dia delas. Então, assim,
existe um limite que a gente pode lidar com tudo isso. É importante ouvir as pessoas, mas o consenso não dá para que a gente realmente use ele única e exclusivamente para a tomada de decisão. Tá? Então, essa descentralização realmente tem um limite e isso é um grande desafio para nós, ThoughtWorks, também. Trabalhar com restrições é outro grande ponto que a gente tem hoje em dia, né? Imagina que eu cheguei na ThoughtWorks lá e me falaram assim, faz o que você quiser da sua carreira, né? Vai aí, traça o seu universo e vamos ver como é que segue. E imagina que eu sou uma pessoa completamente apaixonada por fotografia. Provavelmente dentro da ThoughtWorks eu vou ter oportunidade de usar essa minha paixão, essa minha habilidade num evento, numa campanha de marketing, alguma coisa assim. Só que isso não vai, né, ajudar as minhas expectativas que foram setadas dentro de uma consultoria de software. E ao mesmo tempo eu também não vou conseguir desenvolver todo o meu potencial como fotógrafa. Então, fazer o balanço entre essas paixões pessoais, né, os valores das pessoas e o que é bom para o negócio, faz com que muitas vezes a gente tenha algumas restrições. E lidar com essas restrições nas mais diversas situações é algo que no nosso dia a dia a gente tem que gerenciar muito bem. Né, porque a gente incentiva muito que as pessoas busquem aquilo que elas gostam, que elas busquem aquilo que realmente as torna felizes. Só que né, nem sempre a gente consegue conciliar essas coisas. Então, isso também, este balanço também é uma restrição com a qual a gente tem que lidar, que não é fácil no nosso dia a dia. Se a gente volta, né, para o cenário de eu cheguei, vou fazer qualquer coisa lá, vou estabelecer, não é qualquer coisa, mas eu vou estabelecer o que eu quiser da minha carreira. Eu estabeleço o que eu quero, eu começo a me desenvolver, eu começo a ver reconhecimento, eu tenho um ambiente propício para isso, eu estou vendo a empresa me dar oportunidades. Claro que eu acredito isso ao ambiente de trabalho, né? Só que imagina que com o passar do tempo, eu já não estou mais tão empolgada assim, né? Eu já começo a ver problemas de comunicação, ou eu começo a ver coisas que eu não concordo e que eu gostaria de mudar, mas eu não consigo. Aí eu já não estou mais tão animada assim e eu começo a olhar para a minha satisfação no começo, né, quando eu entrei, estava empolgada e tudo mais, e olho para a minha satisfação nesse momento e eu vejo uma discrepância. E o que acontece? Né? Naturalmente, a primeira coisa que a gente faz é falar que o ambiente de trabalho não está bom, que alguma coisa precisa mudar. É muito difícil a gente determinar qual é o limite, né, entre aquilo que é meu e aquilo que é do ambiente de trabalho. A busca pela felicidade é uma coisa que é natural do ser humano, né? O ser humano busca ser feliz, o ser humano busca, né, a sua felicidade, inclusive no trabalho, só que tudo isso tem um limite, né? E também existe um limite entre aquilo que a empresa pode proporcionar que vá suprir essa insatisfação. Então, entender até onde a gente consegue chegar nisso, né, até onde a gente consegue lidar com a insatisfação das pessoas, também é algo com que a gente lida todo dia. Bom, então a gente falou um pouco sobre o que é difícil para a gente e que a gente tem limites de onde a gente consegue chegar, né? E até onde vocês conseguem chegar. Não sei se tem alguém por aí que viu alguma prática que a gente descreveu e pensou, poxa, isso vai ser legal de adotar também, mas na minha empresa não vai funcionar. Tem alguém pensando assim? Estão com a gente? Bom, o que acontece? Quando a gente pensa no que quer instituir, no que é possível fazer, no que a gente vai fazer na nossa empresa, tem uma fala do Galeano, que é a próxima, que fala que a utopia ela é que nem um horizonte. Ela é uma coisa que a gente nunca vai alcançar, mas é o que nos faz olhar para frente, é o que nos faz caminhar, é o que nos empurra, é o que nos faz evoluir. Né? Então é importante a gente entender qual que é a nossa utopia, né? O que a gente está buscando, qual que é o nosso propósito. E a gente não vai chegar lá, mas a gente vai nesse caminho. E isso que é o importante. A nossa utopia é melhorar a humanidade através do software. Né? A gente quer usar o nosso trabalho do dia a dia, trabalhar com os nossos clientes, fazer as nossas parcerias de um jeito a moldar um mundo melhor.
E a gente faz isso através desses 3 pilares aí. Gerir um negócio sustentável, liderar e promover a excelência de software e revolucionar a indústria de tecnologia, e advogar apaixonadamente em favor de justiça social e econômica. Né? Isso é o que a gente busca todo dia na TOTWORKS. Quando a gente fala sobre reconhecer a integralidade, reconhecer os valores de todo mundo e amarrar isso a um propósito, esse é o propósito que a gente usa para fazer essa amarração. E sim, é uma utopia, mas a gente caminha cada vez mais perto dela. Isso tem feito a gente crescer. Então, basear a nossa forma de trabalho na integralidade, no foco em pessoas, num propósito forte, tem levado a gente cada vez mais perto dessa nossa utopia, dessa nossa missão. Bom, a gente conversou sobre todos esses conceitos de foco em pessoas, a gente falou sobre como desenvolver carreiras, a gente falou sobre muita autonomia, sobre baixa hierarquia, a gente falou um pouco sobre os desafios que a gente vê no mundo, né? A busca de certezas na tecnologia, qual o papel que a gente tem dentro disso, como é importante ter uma força de trabalho diversa para a gente construir um mundo que serve para todo mundo. Né? Então, a gente falou sobre tudo isso e a gente falou sobre como a gente dilui, né, a nossa responsabilidade sobre que seria de um departamento de recursos humanos, a gente distribui isso por todo mundo, porque isso é muito importante para a gente. Né? E quando a gente fala se a gente precisa de recursos humanos, a gente acha que a gente precisa de humanos. Né? Então, a gente precisa de pessoas, a gente precisa ter esse foco no que a gente traz de cada um, em como a gente canaliza isso, em como a gente amarra isso com propósito. Quando vocês pensarem, várias das palestras que aconteceram aqui no evento falam muito de futuro. Né? E a gente pensa muito nesse mundo imaterial, onde as empresas não existem mais, onde o trabalho formalizado não existe mais, onde a gente tem essa presença pervasiva de máquinas inteligentes na nossa vida, e eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai viver com isso sim, e que todas essas coisas vão vir. Mas quando a gente fala dessa imaterialização, tem uma tendência da gente pensar que as pessoas diminuíram de importância. Mas a gente acha que é o contrário. Agora, mais do que nunca, a gente precisa ter foco em pessoas, a gente precisa usar esses valores humanos, conexão, empatia, o poder de questionar. E a gente não pode se esquecer de que esse mundo de maquinário, né, esse mundo, a gente voltou lá para o mundo industrial, esse mundo automatizado, inteligente do futuro, ele está sendo construído por alguém. E quando a gente delega essas decisões, a gente está delegando as decisões a essas pessoas. Então, a gente tem que fazer parte dessas pessoas. E a gente tem que garantir que os nossos times, as nossas organizações, o que a gente produz, leva todo mundo em conta e leva em conta o mundo que a gente está criando juntos. Muito obrigada. A Maria Eugênia está com um microfone, né? E aí, se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão que a gente... Só um segundinho que a Karen vai se conectar aqui. Deu. Estou vendo o horário aqui, mas acho que é boa tarde, embora nós não almoçamos ainda, né? Boa tarde, parabéns pela palestra. Achei muito interessante, cabe destaque alguns pontos importantes. Quando você fala em humano, em individualidade, e que você trabalha com as pessoas na sua individualidade dentro da empresa, e ela se apresenta como tal, duas questões eu gostaria de ouvir como é que vocês tratam isso. O aspecto disciplinar, né, porque quando você não tem um caminho, os aspectos de disciplina, eu reputo de muita importância em qualquer organização, em qualquer estado, em qualquer nação. Isso é fundamental, no meu ponto de vista, salvo se estiver errado, mas é fundamental para o progresso e desenvolvimento, né, a disciplina. E aí, derivando disso, quando você fala que se apresenta de qualquer forma, e descendo uma coisa mais simples, assim, bom, então a pessoa está acostumada a se vestir de bermuda e camiseta regata e vai trabalhar assim mesmo. Como é que você pensa assim, um uniforme dentro da empresa? Vou começar.
Tem uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre trazer quem a gente é e ter espaço para isso, que é onde fica o limite, né? O limite fica no respeito ao outro. Então, quando a gente traz... eu não sei se isso é intuitivo, tá? Mas eu pensava bem diferente. Eu pensava o seguinte, um ambiente diverso, que vai ter várias perspectivas diferentes de mundo, vai ser um lugar muito mais inclusivo, vai ser um lugar onde é tudo muito mais harmônico, porque a gente tem gente de tudo que é jeito. Mas, na verdade, é o contrário. Porque quando a gente começa a ter um ambiente diverso e ter múltiplas perspectivas, a gente começa a ter muito mais conflito do que num ambiente homogêneo, né? E lidar com esse conflito é uma parte muito importante de um ambiente diverso. E a gente usa muito isso, do respeito ao outro, né? Então, cada um é autêntico, mas a gente tem que incluir, a gente tem que trazer os outros para junto, né? Então, acho que o respeito quando a gente fala sobre como que tudo isso funciona, né? Como que a gente alinha tudo isso, que para mim eu associo muito com esse conceito de disciplina, né? Que é qual é a necessidade de organização que a gente tem para promover esse ambiente. Eu penso muito nessa coisa do respeito. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é assim, sim, dentro dos nossos escritórios, tem muita gente de regata, tem muita gente de short, tem muita gente de chinelo, tem muita gente de terno, tem de tudo. Não tem muita gente de terno. Mas tem sim uma variedade e sim, ela é bem-vinda. Não existe um código de vestimenta dentro da TOTWORKS. Mas hoje eu vim aqui com os meus sapatinhos de salto vermelho. Então, a gente também tem uma adaptação ao ambiente onde a gente se insere. Eu espero muito que a gente caminhe para um mundo onde eu possa andar de regata em qualquer lugar. Mas ainda não estamos lá. Então, a gente também reconhece isso. A gente serve muito a clientes. Os clientes têm as normas dele. E a gente segue e se adapta àquelas normas. De vez em quando, a gente faz uma sugestão ou outra e vê se cola. Mas a gente se adapta a isso. Então, acho que essa seria a minha contribuição. Só para adicionar, nessa questão de disciplina, a gente trabalha com muita autonomia, né? Então, onde cada um acaba sendo o seu próprio gestor, né? Cada um acaba lidando com as suas responsabilidades no dia a dia e tem que fazer com que aquilo ande. E pode parecer estranho ou pode ser demagogo, mas assim, as coisas andam, né? E as coisas andam exatamente porque tem propósito, né? As pessoas entendem o que elas estão fazendo, elas têm informações suficientes para fazerem isso, elas sabem o que está conectado, elas sabem a razão pelo qual a gente está indo para um determinado cliente, elas sabem, né, as informações do projeto, qual é a margem, qual é a agressão. Então, assim, elas sabem de tudo, elas têm a informação, elas têm propósito. Então, a gente não precisa de um código disciplinar. A gente não precisa falar para o pessoal, entra às 8, bate cartão e sai às 18. O horário é flexível, né? Então, cada consultor trabalha minimamente 8 horas. Né? Mas tem uma forma, né, deles lidarem com isso. Então, a gente não exige que esteja toda hora no escritório, a gente não exige que ele tenha nenhum tipo de vestimenta, né, padrão, a não ser que esteja dentro de um cliente que exija esse tipo de coisa. Mas essa fluidez da autonomia faz com que a disciplina, na verdade, seja a entrega. O nosso objetivo é sempre fazer com que a entrega aconteça de qualidade e de uma maneira que vá ajudar o cliente no negócio dele. E todos os consultores da TOTWORKS, na verdade, eles estão comprometidos com esse propósito. Então, a gente não precisa de um código em cima disso, porque as coisas fluem naturalmente pelo propósito. Parabéns pela palestra de vocês. O que vocês adotam é parecido com holacracia ou parecido com laissez-faire? Essa é a primeira pergunta, se é próximo disso. E a segunda pergunta, dentro dessa, é se isso só pode ser apresentado ou implantado com equipes de nível médio para alto. Por exemplo, numa indústria ou na área agrícola, nas usinas de açúcar, que o pessoal tem um nível médio para baixo. Isso também se aplicaria de alguma forma? Obrigado. Posso começar? Então, a gente não usa holacracia.
Eu não tenho, daí falando pessoalmente, eu não acho que holacracia é uma maneira ruim de trabalhar, nem que é uma maneira boa de trabalhar. Eu não experimentei tanto, embora tenha lido a respeito e ouvido sobre isso, né? Então, a gente é meio ortogonal à holacracia. Mas a grande diferença é que, se a gente for olhar a holacracia, ela é super bem definida, né? Então, embora não exista uma hierarquia tradicional, a maneira de trabalhar é documentada, tem uma série de processos, tem uma série de coisas que tem que ser usada, que fazem com que o coletivo seja ouvido reiteradamente. Mas ela é super prescritiva. E essa é uma diferença muito grande para a TOTWORKS, porque a gente é muito fluido, muito intuitivo, muito adaptável. Começa trabalhando de um jeito, não deu certo, já mudou. Então, nesse sentido, é bem diferente. E comentando a segunda parte, né, como é que isso fica com equipes onde a gente está falando de chão de fábrica, onde a gente está falando de uma formação diferente. Tem uma empresa, eu não sei se vocês conhecem, lá no Sul se conhece muito, que é... Ai, me fugiu o nome, daqui a pouco eu me lembro. Mas é uma empresa de material escolar, que é super antiga, existe desde a Segunda Guerra e tal, e é uma empresa de borracha. Né? Eles usam, fazem material que usa borracha, que usa plástico. Então, assim, é um chão de fábrica. A gente vai visitar e as pessoas são as pessoas que estão operando aquelas máquinas e tal. E eles são completamente adeptos de integralidade, de autonomia. Eles têm círculos de pessoas que discutem como o trabalho deve ser, como as pessoas devem ser avaliadas, como o trabalho deve ser distribuído. É bonito de se ver e funciona perfeitamente. Não é uma fábrica pequena, ela existe há muito tempo e eles embarcaram nesse conceito e deu muito certo para eles. Eles até contam umas coisas do tipo assim: a receita não está crescendo tão rápido como antigamente, mas o lucro está crescendo muito mais rápido do que antigamente. Então, eu acho que é um exemplo bem interessante. Daqui a pouco eu me lembro... é a Mercur. Essa é a marca. Mais alguma? Oi, Karen, Carol, parabéns aí pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta ao contrário, né? Eu conheço muita gente que trabalhou na TOTWORKS, muitos decolaram. Quem não dá certo na TOTWORKS, além da questão do respeito, quem é que não dá certo? Quem é que não se encaixa? Quer começar? Posso começar. Claro que tem gente que não se encaixa, né? Acho que todo lugar tem gente que não se encaixa. A TOTWORKS, apesar de ter um ambiente diverso, inclusivo, que prega autonomia e tudo mais, é uma empresa. É uma empresa que prima por seus resultados e principalmente por atender todos os objetivos que a gente se presta aos nossos clientes. Então, as pessoas que não se enquadram nisso, né, as pessoas que não têm o resultado, que não conseguem trabalhar com essa autonomia, a gente tem, claro, né, vários casos, né, de pessoas que não dão certo nesse ambiente também. É claro que uma coisa que nos diferencia é que a gente não usa um projeto para testar a pessoa, não deu certo, eu vou mandar embora. Né? A gente tem uma estrutura, como eu falei, a gente tem uma rede de apoio dentro do desenvolvimento da carreira de cada um. Só que a gente tem vários sinais, então não é só o resultado do projeto. A gente tem vários sinais de que aquela pessoa não vai dar certo ou ela não está dando certo. E se isso acontece, a gente senta e a gente conversa. Não é uma pessoa, mas as pessoas que estão apoiando a jornada dessa pessoa. Mas sim, tem pessoas que realmente não se adequam. Acho que a gente está no final do tempo. Vamos encerrar? Mas alguém sente que quer fazer uma última pergunta? A gente está disponível também, qualquer coisa, fiquem à vontade de nos procurar aqui no nosso lounge, tá bom? Obrigada, gente. Claro.